Começando aí mais um Aqui a Já, hoje com um tema aí caro aos gaúchos e caro à população do Prata, né? E por extensão, um tema caro em nível mundial também, né? Que é o tema dos biomas, especificamente falando do bioma Pampa. E, como diz a nossa chamada, né, um bioma que enfrenta hoje uma série de ameaças e, ao mesmo tempo, é um bioma que apresenta uma série de potencialidades alternativas, né, que ainda tem uma certa caráter incipiente, que há muito ainda a explorar em termos de potencialidade desse bioma. Então, hoje, para debater o assunto, estamos então com a Adriana Trevisan, que é professora da UERGS, Campo Santana do Livramento, o professor Alten Teixeira Filho, que é professor da UFPEL, campus Pelotas, né? O professor Edson Oliveira, que é professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSU, o campus Camaquã, e para mediar, eu, Felipe, que sou técnico em assuntos educacionais do Instituto Federal Sul-Grandense, o IFSU, campus Santana do Livramento. Então, para a gente iniciar nosso debate, a nossa conversa de hoje, convidar o professor Alten para fazer a fala inicial, ele que tem uma apresentação elaborada para mostrar para nós aí, e na sequência, então, a gente segue com o professor Edson, depois com a professora Adriana, e assim vamos organizando no debate, mas a princípio nessa ordem aí, na qual a gente estabeleceu. Então, eu passo a palavra para o professor Alten, e também já deixando para os demais que façam uma apresentação mais completa desse mesmo, né? Então, professor Alten, por favor, a sua apresentação sobre o campo aí. Obrigado pelo convite, agradeço aí, inclusive foi indicação da Silvia Carâmbula, pelo que eu soube. A Silvia foi minha aluna há pouco tempo atrás, que não fazem muitos anos, mas agradeço a apresentação. Quero dizer já, me apresentando, eu sou professor de anatomia, e nessa questão ambiental eu sou um grande intrometido, mas gosto disso e acho muito interessante. Com relação à minha apresentação, já peço compreensão. Como professor de anatomia, eu trabalho mais com dead do que com live. E eu espero que funcione aqui o que eu preparei para vocês. Vamos ver. Vou tentar trocar a tela aqui. Está aparecendo a minha tela? Pergunto, Felipe, está aparecendo a minha tela para vocês aí? No momento apareceu. Apareceu? Apareceu. Ótimo, então tá. Então vamos lá. A minha fala sobre bioma, como professor de anatomia, então, eu fico mais circundando, falando da importância do bioma, dos biomas. Por isso que eu coloquei no início biomas, para nós não ficarmos restritos ao nosso bioma Pampa, tendo em vista a interligação, que nós vamos ver, global em relação ao nosso bioma. Então vamos lá, de forma bem objetiva. Eu vou falar então sobre agrobusiness, mineração, código ambiental, lixo plástico, chuvas e secas. Então, quando eu estiver no lixo plástico, você já pode pensar, graças a Deus, ele está chegando no fim. Nós estamos trabalhando com pessoas que são, como essa fotografia que eu peguei de um amigo da USP, lobos em pele de cordeiro. E aqui nós temos um lobo em pele de lobo, que era o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, que ele dizia que uma mentira somente precisa ser repetida frequentemente, então ela será acreditada. Dizem que Hitler completava, quanto maior a mentira, mais fácil, inclusive, de ser acreditada. E esse é o período que nós vivemos, né? E eu gostaria de perceber que todos nós vivemos isso. Todos nós, todos que estão ouvindo aqui, percebem isso, participam disso e desenvolvem isso. Então, vejam só o vocabulário. Agrotóxicos, na realidade, são venenos. Animais assassinos são animais atuando defensivamente. Defensivos agrícolas são agressores agrícolas. Ecologicamente sustentável, quando disse isso, geralmente é economicamente, frequentemente é economicamente muito vantajoso. O agro é pop, é que o agrobusiness é negócio e só negócio. Pestes é um incremento sazonal de alguns seres da natureza.
Ervas daninhas, sujeiras, plantas invasoras são as plantas nativas, enquanto soja e milho são as plantas invasoras, né? Nós depreciamos e nós invertemos aquelas coisas da natureza. E eu não estou falando aqui contra soja e milho. Reformas e geração de emprego, via de regra, precarização trabalhista, retirada de direitos e vendas do Estado. Reflorestamento, na realidade, são lavouras de árvores. Transgênicos é um produto e moeda nacional negocial do agrobusiness. Transgênicos não são alimentos, são commodities. E esse, por último, eu deixo aqui, que eu escutei uma vez uma audiência pública de um colega meu, de um professor de agronomia, que disse: por que não plantar eucalipto no Pampa? Ele é um grande vazio. Que coisa absurda, né? O agrobusiness, e eu vou ser bem pontual nessas questões, para não me estender muito, eu gostaria de salientar a fragilidade que nós temos em relação à agricultura familiar, a necessidade de uma política mais específica e mais atendendo à necessidade da agricultura familiar. Vejam, esse é o Plano Safra 2018 a 2019, quando foi destinado 31 bilhões para a agricultura familiar. Isso para a agricultura familiar. No mesmo Plano Safra 2018 a 2019, no portal do agronegócio, vê-se que o agronegócio recebeu 194 bilhões de reais. Então, é absolutamente desproporcional o abandono da agricultura familiar. E nesse Plano Safra agora, o que acontece? 236 bilhões, e o governo fez o quê? Uniu a agricultura familiar, tudo agora é agronegócio. Eu tenho uma horta ali com alguns temperos, eu sou do agronegócio, da forma como está, eu sou do agronegócio. E tem uma coisa importante, eu não sei, espero que estejam vendo a minha setinha, essa senhora que está aqui, a ministra da Agricultura, a rainha do veneno, que foram os próprios colegas dela que colocaram essa designação. Naquela fala do senhor Ricardo Salles, quando ele disse que tinha que passar a boiada, ele disse também, que está aqui no local, esta semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica, ou seja, a senhora ministra da Agricultura pedindo para atuar sobre a Mata Atlântica, desrespeitando a Mata Atlântica. Esse artigo é muito interessante, ele é do ano de 2002, mas esse repórter norte-americano, ele fez uma análise e viu, então, que essa legislação, o apoio financeiro ao agrobusiness, custaria uma média de $4.400 para as famílias americanas ao longo de 10 anos, 2002, 2022. Os próprios cidadãos é que pagam esses 194 bilhões que nós vimos aí anteriormente. Eu peço compreensão para ser bastante batido a minha fala, que é para a gente não roubar muito tempo. A mineração no Rio Grande do Sul é um fator que está acontecendo no Brasil inteiro. Eu estou repassando essa apresentação, aliás, já repassei essa apresentação, e quem quiser pode pedir, e tudo eu ponho um endereço. Esse endereço é do Ministério de Minas e Energia, chama Departamento Nacional de Produção Mineral, em que nós temos aqui um mapa e nós podemos acessar todos os processos minerários no Brasil. Vejam, aqui nós temos processos minerários no Rio Grande do Sul. Vejam como eles avançam pelo coração do Pampa, pela região do Pampa. Vejam aqui como fica para Santa Catarina a quantidade de processos minerários que nós encontramos, mas vejam os processos minerários avançando em direção ao coração do Pampa aqui que nós temos no Rio Grande do Sul. Se nós pegarmos alguns lugares específicos, e pegamos Santana do Livramento, aqui está a cidade de Santana do Livramento, veja, nós temos aqui um processo minerário que é de cascalho, a identificação, qual é o processo, se é em pedido de pesquisa, autorização de lavra, liberação de lavra, então tudo isso pode ser identificado através desse site. Aqui nós temos um outro, também próximo Santana de Livramento, que é de água mineral. Então a gente clica ali e fica sabendo. Esse site é muito interessante. Vocês podem dar a localização da casa de vocês e saber se pode ser, tem algum processo minerário nessa região ou das terras que vocês têm. Vejam aqui em Lavras do Sul, está aqui exatamente nesse centro, aqui é a região de Lavras do Sul, vejo num coração de processos minerários bastante intenso, né? Então ali está a cidade. Se nós chegarmos mais perto da região, da cidade, aliás, ao lado da cidade, nós vamos ver que tem um projeto de mineração de chumbo.
extremamente tóxico, né? Chumbo extremamente tóxico, que o chumbo minerado ele tem que ser transportado em containers para não haver contaminação do meio ambiente. Então, vejam, ao lado da cidade tem um projeto, e esse projeto já tem liberação de lavra para ser minerado. Aqui nós temos ouro, e essa é uma região muito rica em ouro. Veja, nós temos aqui um projeto ouro, aqui minério de ouro, um outro mais minério de ouro, e aí nós surge assim essa mineração Carmec. Quem é essa mineração Carmec? A gente pode fazer um estudo na internet. Essa mineração Carmec, eu achei esse processo aqui. Veja, o réu mineração Carmec. E olha que interessante aqui os envolvidos, ou seja, formam grandes associações, né, as outras partes, inclusive mineração Monego, Carmec, Carbre. Então, são algumas dessas mineradoras, na realidade, são testas de ferro de outras mineradoras, né? Tem o projeto Três Estradas da Águia Fertilizantes, IM Gold, e aqui está exatamente a área de mineração deles, junto a essa região de Três Estradas. Essa IM Gold é uma empresa canadense, e eu quero lembrar para vocês que o governo do Canadá já espionou o Ministério de Minas e Energia com escutas, etc. Então, que o Ministério de Minas e Energia sofreu interferência do governo canadense. É interessante ver aqui, vejo, projeto fosfato. Veja o que eles põem na internet. É um projeto inovador, ambientalmente amigável e benéfico para os grandes e pequenos agricultores. Essa aí é de fazer o próprio Goebbels ficar vermelho, né? Porque não tem nada disso, houve invasão de terras por parte da Águia, enfim, isso está documentado até em registro policial. E aí, olhem do lado, se aqui é justamente a questão da mineração da Águia Fertilizantes, olhem, toda essa área vermelha é mineração de ouro, né? De uma outra empresa agora, essa empresa chamada Terra Santa. Olhem os acionistas da Terra Santa. Pão Sussex, investidor, Laplace, Renato Carvalho, vejo, inclusive a Gave Investimentos de Armínio Fraga. Então, como eu disse, são interesses bancários muito fortes, né, sobre essas regiões, sobre esses projetos minerários. Essa Bom Sussex, aqui como nós podemos ver, investidores, Paranapanema, Alpargatas, Bombril, Terra Santa Agro, Banco Pan, e a própria Gerdau, aqui a nossa Gerdau do Rio Grande do Sul. Este é o site que eu peguei da IM Gold no Canadá, e eu achei interessante colocar isso aqui, é uma fotografia que está na própria página de apresentação. Olhem como fica a área de mineração, a destruição que sofre a área de mineração, que a própria IM Gold tem na sua página. Quer dizer, uma recuperação ambiental disso aí é absolutamente impossível. É um processo altamente predatório de destruição da superfície, da camada viva da Terra, né? E aqui, para a gente saber, olhem só, isso um amigo, o professor Domingues, da Universidade Federal de Mato Grosso, me mandou, e eu estou deixando isso à disposição, que mostra exatamente para que serve cada um dos minerais. E vejam, ouro, fazer mineração, eles fazem a destruição da terra, deslocam pessoas. Para que serve ouro hoje? Somente para a questão de joalheria, para mais nada. Ouro não tem a aplicação que tinha para traje espacial, ninguém faz mais dente de ouro, ninguém cobre os CDs com ouro, então é para isso. Eles destroem a terra para tirar de um buraco o ouro da terra e colocar num outro buraco, que é o cofre, somente como lastro e commodity. Para isso é que serve o ouro. O lixo plástico eu acho importante colocar para todos nós, que tem que haver uma conscientização de todos nós, absolutamente todos nós, da quantidade de plástico que se consome, e nós temos que fazer minimamente separação de plástico aqui no Rio Grande do Sul. Vejam, as 10 marcas que mais geram lixo plástico, todas essas nós consumimos, na Coca-Cola, Nestlé e assim por diante, Unilever, Colgate-Palmolive, Philip Morris. Então, a importância que tem de nós termos essa consciência sobre o lixo. Desculpe.
o lixo plástico ele está tão disseminado e ele está se decompondo e se quebrando a ponto do seguinte: nós já temos nanopartículas de plástico. Alguns animais estão se alimentando desse lixo plástico, nós estamos alimentando desse lixo dos animais que já se ingeriram desse lixo plástico, e o plástico, através de nanopartículas, já está adentrando as células, num processo que nós não sabemos o que vai acontecer em relação a isso, né? Mas nós já estamos ingerindo plástico, e o plástico já está dentro da célula de peixes e de outros animais, e também dentro da nossa própria célula. O Código Ambiental no Rio Grande do Sul, que foi encaminhado por esse governo do estado, é interessante. Parece que alguns políticos já nascem arcaicos, já nascem ultrapassados, como é o caso do nosso governador do Rio Grande do Sul, em que ele fez uma alteração, uma proposta de alteração, e conseguiu a liberação com o apoio da Assembleia Legislativa. Vejam as questões, entre tantas, algumas questões que aconteceram, que ele fez alteração no Código Ambiental. Ele liberou audiências públicas. Alguns projetos não precisam de audiências públicas se são estabelecidos e encaminhados pelo governo do estado. O CONSEMA, órgão importante, ele poderá tomar decisões que não precisa respeitar a lei. E a maioria dos seus integrantes são interesses econômicos. Terceirização de licenças, roubando a atividade da FEPAM. Gerenciamento costeiro de 9 artigos, deixaram 2. Vejam só, foi retirada a proteção de dunas, é uma coisa absurda, né? Retirar a proteção de dunas e de banhados. O artigo revoga a lei de várias questões do Código Florestal. Proibição, destruição total de florestas nativas. No Rio Grande do Sul, o Pampa, especificamente, o Pampa que vai lá para a Argentina, Paraguai, Uruguai, nós não temos... Não somos caracterizados aqui no Pampa por questões de florestas, mas nossos agregados florestais perdem a proteção. É retirada a proteção de... não exige mais o replantio retirado. Carvão, pode fazer carvão de mata nativa, e vejam, figueiras e corticeiras não são mais protegidas, num processo assim absolutamente inaceitável de destruição ambiental, e fazendo um favorecimento... Como eu disse lá no início, né, são reformas, mas com reformas de destruição do Estado e da própria natureza e da qualidade de vida humana. Não é só da questão da natureza, mas da qualidade de vida humana. Chuvas e secas, esse é um pouco mais longo e eu peço a compreensão de vocês. Vamos lá. Essa é a faixa de Sahel, aqui nós temos nessa figura a África, e quando nessa faixa amarela mais clara que nós temos aqui, quando chove muito nesse Sahel, nós não temos muita poeira no deserto do Saara. Chove pouco, nós temos mais poeira. E aí a NASA fez o seguinte, através desse satélite, o Calypso, ela foi ver para onde iria esse pó. E ele fez um estudo de escaneamento desse pó através da atmosfera, e olha só que grande surpresa. Então aqui nós temos a África, aqui nós temos a América do Sul e a Amazônia. Esse satélite Calypso calculou 182 milhões de toneladas de pó anualmente que saem do deserto do Saara. 27 milhões de toneladas vão para a floresta amazônica, e é o que dá a nutrição mineral para a Amazônia, principalmente a questão do fósforo. Então, veja só, saímos do Sahel, fomos para a Amazônia e chegamos aqui através da poeira amazônica, da poeira chegando na Amazônia. Isso eu estou querendo mostrar como não dá para pensar isoladamente um bioma qualquer, para ver a relação que tem. Muito bem. Eu recomendo, e por isso que eu disse, acho importante vocês pedirem isso. Aqui nós temos uma questão do professor Donato, Antônio Donato Nobre, que ele faz uma apresentação dos chamados rios voadores. O que são rios voadores? Vejam só. Nós temos essa faixa aqui do Equador. Veja como fica a faixa acima e abaixo. Nós temos desertos na Austrália, o Outback, Kalahari na África, e aqui nós temos o Atacama. Olhem que interessante essa região. Aqui tem um deserto e aqui nós não temos deserto. Então, aqui está o Atacama, e nesse quadrilátero, Andes, Cuiabá, São Paulo e Buenos Aires, aqui deveria ter, por lógica física, de leis da física, deveria ter um deserto. Por que não tem? Vamos lá. A Amazônia,
nós vamos encontrar assim, a umidade marítima, ela se desloca em direção à Amazônia. Vejam como nós temos aqui uma grande extensão de árvores, e essas árvores amazônicas, através de raízes extremamente profundas, elas retiram água do solo, jogam na atmosfera, ainda diminuem a pressão, e no efeito físico faz com que essa água do oceano seja puxada, essa umidade do oceano seja puxada ainda mais sobre a Amazônia, e aí que nós temos isso exatamente. Vejam essa representação. São 20 bilhões de toneladas dias de água que essa floresta amazônica produz. Para a gente ter uma ideia, o rio Amazonas produz 17 bilhões. O rio Amazonas contribui com 20% da água doce dos oceanos. E aqui a floresta amazônica, 20 bilhões de toneladas de água por dia. Muito bem, o que acontece com essa umidade? Vejam só aqui esse mapa que foi feito. São os rios voadores. Essas nuvens dessa região, através de deslocamento, elas se deslocam para a região sul, elas batem nos Andes e se deslocam agora para o centro do continente, e depois vêm alcançar aqui o sul. Então, esses são chamados rios voadores. E esta região que os rios voadores estão umidificando, produz 70% do PIB da América do Sul, ou seja, não é pouco, obviamente não é pouco, é um sistema importante. Nós poderíamos comparar o seguinte: a Amazônia é uma caixa d'água que vai distribuir a água para toda essa região. E é por isso que nós estamos encontrando, tivemos seca em São Paulo, exatamente por conta desses rios em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É só acompanhar e ver como esses rios voadores, através dessas queimadas, estão sendo impedidos de virem à região sul. Vejam, e tem, por conta do agronegócio, a questão do Dia do Fogo. E neste mapa que nós temos aqui, olhem como o Dia do Fogo, essas queimadas estão exatamente no caminho dos rios voadores. Nós estamos numa seca. Eu não sou uma pessoa com qualificação mínima para afirmar isso, mas tem uma grande preocupação de próximas queimadas. Aqui é a região do Pantanal, queimada e seca. Então, entendo e tenho a preocupação de que as questões de seca possam piorar. Aqui nós temos queimadas por bioma, e vejam como de 2018 para 2019, as queimadas aqui nessa região quase que duplicaram. Então, no bioma Pampa, nós temos também uma queimadas significativas, um aumento significativo. Essa é a minha fala, e eu faço essa fala respeitosamente e humildemente, em homenagem ao pessoal ali de Bagé, da região de Palmas, que tem a grupa que tem esse símbolo, e o pessoal da Fundação Zoobotânica, não é? Eles se encontram já há muito tempo, o governo Ieda Cruz e foi adiante, Sartori, e agora no governo Eduardo Leite, querem acabar com a Fundação Zoobotânica. Então, é uma situação bastante ruim, porque a Fundação Zoobotânica é entidade de luta. Assim como é entidade de luta, o nosso grupo, eu pertenço ao grupo, da região de Palmas. Vejam aqui, só para complementar a questão do Cerrado. Eu agradeço, eu confesso que não sei quanto tempo, se me estendi demais ou não, mas agradeço a atenção. Muito obrigado. Doutor, sem problemas, ótima fala, muito importante as questões colocadas pelo senhor, e inclusive a questão do engodo através do Otávio, chama muita atenção isso que o senhor falou, né? Um engodo através do vocabulário, né? Se usa um vocabulário mais refinado, mais técnico, né? Que acaba escondendo uma série de questões aí que são graves. E nomear as coisas não deixa de ser, de certo modo, criá-las, né? Então, acaba que as coisas acabam tomando um outro significado. Isso lembra, inclusive, a questão há algum tempo atrás, as discussões sobre a metade sul. Então, o Pampa, de uma hora para outra, antes mesmo até dele ser reconhecido como bioma Pampa, o Pampa se torna uma metade sul. Ele se torna espacial, atópico, né? Ele não é um espaço, uma complexidade, ele é uma metade sul, que já traz embutida a ideia de arcaísmo, de subdesenvolvimento, de que ali é muito lento, é muito próximo da natureza. E na modernidade, né, a gente sabe que a moderna colonialidade se constrói exatamente com a ideia de contra a natureza, dominar a natureza, o quanto mais longe aquela fisionomia tiver do aspecto do que se considera natural, melhor.
Então, que o Pampa ele ficou muito próximo do que seria uma ideia de natureza para os padrões modernos, né? Modernos coloniais. Então, o que acontece? O Pampa ele é improdutivo, ele é lento, ele é muito próximo da natureza, enfim, o que está escondido no discurso é isso, é demasiado próximo da natureza, ou seja, conservado demais, né? E, bom, isso sem falar no tema da mineração, né, que eu acho que é uma das principais, talvez, ameaças às outras potencialidades que o Pampa teria. Então, fica muito bem claro, até porque é uma questão que aqui na nossa parte mais sudoeste do estado não é tão debatida, a questão da mineração. Então, para mim, foi muito importante trazer isso. E o pessoal está aí participando já, tem gente nos acompanhando de bastante longe, do Mato Grosso, Cuiabá, o José Filho, da UFMT, mandando um abraço aí, que está nos assistindo. O pessoal de Camaquã também, a Catita Severo de Camaquã está nos acompanhando. E o pessoal já vai comentando aí também. O Fernando Pires, ele diz que a gente precisa de políticas públicas adequadas ao campesinato do Pampa. E ele inclui aí a pecuária familiar, que não tem políticas públicas expressivas adequadas, segundo ele. Então, perguntas provavelmente dito, o pessoal ainda não colocou, mas o pessoal está se manifestando aí, complementando aí as falas. Então, aproveitar para a gente não ir usando muito do tempo, passar a palavra para o professor Edson, para ele fazer a fala dele, e à medida que vai passando, a gente vai debatendo. Por favor, professor. Bom, boa tarde a todos e a todas, né, que estão nos acompanhando aqui. E antes de começar a minha fala, eu gostaria de dar os parabéns, né, a esse projeto, um projeto muito importante nesses tempos sombrios que a gente está vivendo, né, um projeto que traz informação e formação nesse tempo de pandemia, a gente tem que louvar. Então, aos organizadores desse projeto binacional, eu gostaria de dar os parabéns pela iniciativa, tem acompanhado uma série de discussões, então é muito legal o que vocês estão propondo, e o projeto que sai do lugar, né, de onde eu nasci, né, eu sou natural de Santana do Livramento, hoje estou residindo em Camaquã, Camaquã, para situar as pessoas, né, lugar de fala, Camaquã fica entre Porto Alegre e Pelotas, né, aqui na Costa Doce, então para as pessoas saberem mais ou menos de qual lugar do Pampa eu estou falando, né, da onde eu saí, onde eu estou. Parabenizar o Felipe, né, então, pela condução, pela mediação desse papo aqui, o Felipe que a gente se conhece, somos colegas, né, cara, fui professor do Felipe, estava me lembrando aqui no cursinho, né, eu já tenho mais passado do que futuro, rapaz. Um abraço, Felipe. Professor Alta, nós já nos conhecemos, já participamos de um debate sobre a mineração aqui no IFSU, Campus Camaquã, e a professora Adriana estou conhecendo hoje, é uma satisfação, então, poder fazer essa conversa com vocês. O que eu tenho para a gente dialogar, né, para trazer para o debate, como eu sou geógrafo, a minha formação é geógrafo, né, fiz geografia, trabalhei com áreas de risco. Como eu trabalhei com áreas de risco, viajei pelo Rio Grande do Sul inteiro, em várias cidades, né? E um observador da paisagem, né? Uma pessoa que veio do campo, do Pampa, e tem esse olhar que o Pampa diverso, né? O Pampa muito heterogêneo. A gente precisa destruir essa ideia de que o Pampa ele é homogêneo, né? Que ele é igual. Então, na verdade, não. O Pampa tem uma biodiversidade fantástica, inclusive tem uma biodiversidade muito maior por metro quadrado, por exemplo, que outros biomas brasileiros, né? E de uma fragilidade, de uma suscetibilidade muito extrema a várias variações, tanto em relação à questão do povoamento, né? E aí, quando a gente fala em geografia, a gente também tem que lembrar do tempo. E a gente tem que lembrar que nós não somos os primeiros a estar aqui dialogando e vivendo sobre o Pampa. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, que povos originários já viviam aqui, chegaram aqui. E quando eles chegaram aqui, eles encontraram um domínio fitogeográfico muito diferente do que a gente está vivenciando agora no atual contexto. Se a gente pegar, por exemplo, as variações no tempo geológico, né? A nossa presença ela é irrisória assim, na superfície da Terra. Se a gente pegar o Pleistoceno, né, que vai terminar ali, a gente está vivendo no Holoceno, né, que é o período ali do Cenozoico, os últimos 10 mil anos atrás, quando houve uma série de mudanças na paisagem. E nós da geografia, o Felipe é um colega da geografia, a gente trabalha muito quando a gente vai interpretar a paisagem com os paleoclimas.
Então, aquele clima, quando surge esse bioma que a gente está vendo hoje, né, o bioma Pampa, ele vai surgir num contexto completamente diferente de clima. Né? A gente vai ter, por exemplo, um clima que é um clima um pouco mais seco. As regressões e transgressões do nível do mar, né? O mar, por exemplo, há 12 mil anos atrás, quando o Pleistoceno vai terminar, ele era 140 metros mais recuado do que o litoral que a gente tem hoje. Quando vai na praia, quando chega na praia lá, ele recuava 140, 150 metros. Então vai ter todo um processo de entalhamento fluvial, de modificação da paisagem, de configuração das coxilhas, né, que é uma paisagem tão característica, uma forma de relevo tão característica do nosso bioma, ou talvez colinas, né, para as pessoas que não são aqui do Rio Grande do Sul. Coxilha é um termo bem regional, a gente fala muito em coxilha, mas colinas, né, um relevo levemente ondulado, né, recoberto por pradarias, né, por campos, por gramíneas, por vegetação rasteira. Então esse campo ele é extremamente heterogêneo. E as transformações que levaram a configurar esse domínio fitogeográfico, ela vai se comportar, por exemplo, há 12 mil anos atrás. A gente ia ter, por exemplo, um clima mais seco do que nós temos hoje. Então, é muito comum, quando eu dou aula, eu estou aqui em Camaquã, para vocês terem uma ideia, tem Chuvisca, Dom Feliciano, é uma área de transição da planície lagunar, né, para o escudo sul-rio-grandense. E aqui já na região de escudo já tem uma vegetação mais arbustiva, mais arbórea, né, que ela chegando em direção à lagoa, ela vai diminuindo, ela vai virando uma vegetação campestre. Então eu pergunto para os alunos assim, olha, vocês que são do interior e tal, vocês têm uma região muito montanhosa lá, né, muita pedra. Não tem lá no meio da pedra, num morro lá em cima, uma cactácea lá, e os alunos, tem uma cactácea, é mesmo, eu encontro esses cactos aqui. E como é que esses cactos surgiram, né? Como é que eles foram para lá? Uma vegetação xerófita, né? Uma vegetação que ela se adaptou a uma condição de clima muito seco. E por que ela fica naquela região de pedra lá? Porque ali é um lugar que ela conseguiu resistir a uma vegetação reliquiar de um paleoclima de 12 mil anos atrás, que todo esse processo levou à configuração do Pampa que a gente tem hoje. Então, quando eu trabalho essa discussão e faço as minhas falas em relação ao bioma Pampa, eu sempre gosto de ressaltar isso, né? O Pampa ele é diverso. Então, a gente vai ter, por exemplo, na região de Santana do Livramento, que seguramente Santana do Livramento e Ribeira tem muitas pessoas nos assistindo aqui, né? A gente vai ter aí, por exemplo, o solo em cima de formações de rochas de arenito ali, né? Deposições do Mesozoico, da Bacia do Paraná, arenito, a formação Guará, que a gente vai encontrar aí na fronteira, né, Felipe? Felipe conhece bem, Livramento, Ribeira, indo em direção ali a Alegrete, Uruguaiana, vai dar origem a um solo muito arenoso, um solo que vai ter um déficit hídrico, e aí a gente já vai ter um problema no Pampa também, que aí em relação às áreas de risco, né, em momentos de estiagem um pouco mais prolongada, a gente vai ter um déficit hídrico no solo, e aí a gente já pode falar das ameaças, né? Quais são essas ameaças? A chegada dos desertos verdes, né? Plantações de eucalipto, de pinos, e aqui na região da onde eu falo tem muita plantação de acácia, né? E aí a gente tem toda uma discussão que é o seguinte, né? Esses projetos, esses grandes projetos vêm para trazer o desenvolvimento, por exemplo, da metade sul, como o Felipe falou, né? Que é uma metade sul do Rio Grande do Sul, onde tem os indicadores socioeconômicos os piores indicadores socioeconômicos, né? Em relação ao índice de desenvolvimento humano. Então, vai trazer o desenvolvimento, né? Essa área descampada que a gente tem aí agora, a gente vai trazer o desenvolvimento com plantações de eucalipto, de acácia negra, né? De pinos. Então, assim, eu vou dar um relato das minhas experiências, por exemplo, junto a essas grandes empresas que atuam na região. Lógico, não vou citar o nome delas aqui, mas vocês devem saber a referência. A gente faz trabalhos. Nós temos aqui o curso de controle ambiental, então a gente tem as visitas técnicas, a gente leva os alunos para conhecer as empresas da região e na região metropolitana. Então, para vocês terem uma ideia, uma dessas empresas localizadas aqui pertinho de Porto Alegre, ela tem 324 mil hectares de terra. Ela comprou 324 mil hectares de terra, que vai da região ali de Guaíba, a região de Porto Alegre, num semicírculo, né, em direção ao Rio Grande do Sul, ao meio do Rio Grande do Sul, até onde é o município de São Gabriel, para vocês terem uma ideia da extensão de terra que essas empresas adquiriram, porque para essas empresas que têm forte capital internacional,
a terra aqui no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares, ela é barata. Então, eles compram quantidades exorbitantes de terra. Então, só essa empresa tem 324 mil hectares de terra no Pampa Gaúcho. E o que acontece? Essa empresa ela vai trabalhar com a produção de celulose, papéis finos e tal, né? Vai ser exportada para o mundo inteiro. Então, olha só, além de ter um impacto gigantesco, porque o bioma Pampa é um bioma de gramíneas, né? Eu vou ter lá, em alguns lugares mais úmidos, em matas ciliares ou em algumas encostas, né? Uma vegetação arbustiva mais densa, mas basicamente são heliófitas, elas precisam, por exemplo, do sol. E aí, de repente, surge uma barreira gigantesca de eucaliptos ali. Então, aqui tem um lugar que eu vou, geralmente, pedalar numa RS em direção ao município pequeno de Chuvisca, e aí, em função da pandemia, essas grandes empresas, elas deram, né, diminuiu a economia, deu uma retração na economia internacional, a procura por celulose diminuiu, então essas empresas, elas deram uma freada nesse momento. E assim, eu reparava que quando a gente andava de bicicleta próximo a essa RS, onde tinha uma barreira gigantesca de eucalipto, o sol não batia. Há pouco tempo atrás eu tive lá agora e eu pude perceber como a paisagem mudou, porque eles cortaram, eles recomeçaram a atividade econômica, né? Porque infelizmente o Brasil está numa fase ainda da... Quando eles falam que a gente está num platô é um termo geográfico, né, Felipe? Né? Um relevo alto, plano, né? Um planalto, nós chegamos num platô. Não, isso não é um relevo, não é um platô, isso é genocídio, são milhares de pessoas que estão morrendo por dia. Mas o mundo lá fora, a Ásia, a China, como controlou a pandemia de uma forma mais segura do que a nossa, eles já começaram a reaquecer a sua economia. Então, a demanda por celulose aumentou. Então, eles começaram novamente a cortar suas áreas florestais aqui. E é impressionante a mudança na paisagem, né? Em lugares onde o sol não chegava, agora eu tenho uma iluminação natural. E aonde acontece o processo de retirada das raízes, parece que caiu uma bomba naquele terreno ali. É assustador quando tu passa nesses lugares e tu vê o solo exposto e aquelas raízes levantadas, né? Porque eles vêm com o trator, destocam, né? Arrancam a raiz. E agora o que eu estou percebendo na nossa região aqui, ó? Além das plantações de acácia, além das plantações de eucaliptos e pinos, começa a chegada da soja. A soja está começando a ganhar um espaço numa região aqui que eu tinha, que tradicionalmente é uma região de arroz, de risicultura, a soja está começando a ganhar espaço. Então, assim, ó, o bioma ele é atacado por vários pontos, né? Por vários setores, principalmente ligado a essas grandes oligopólios internacionais que compram terra barata, né? Aonde eu tenho uma vulnerabilidade natural desse ecossistema que tem que ser preservado. O bioma Pampa, quando a gente fala em bioma, a gente fala vegetação, né? A vegetação, uma floresta tropical, o cerrado, a araucária, né? Campo. O bioma ele envolve, além da vegetação, envolve também as espécies animais que vivem. Então é extremamente complexo. Uma outra empresa, para vocês terem uma noção, já um pouco mais lá para o lado de Montenegro, essa empresa ela colocou uma unidade de cavacos no Porto de Rio Grande, investindo 150 milhões de reais. Aí tu imagina a pressão do poder do capital no município, né, para exportar cavaco, que é pedaços, lasquinhas de madeira, que vai servir, por exemplo, lá na União Europeia, que a União Europeia está começando a reduzir o uso de combustível fóssil, eles começam a levar para lá esse cavaco de madeira para ser utilizado. Olha só a questão da ecologia, né, do discurso ambiental. Então, toda vez que eu vou nesses lugares aqui, eu digo para os meus alunos assim, olha, vocês percebam lá que eles vão mostrar, aquela fumaça branca, lá eles vão falar daquela fumaça branca para vocês, né? Aí vão mostrar uma série de selos, FSC, selos ISO 2000, não sei quanto, né? A preocupação com o ambiente que essas empresas têm, né? Então, a própria preocupação ambiental dessas grandes corporações, ela também se torna uma mercadoria. Eles vendem isso, né? Se vocês entrarem em qualquer uma dessas grandes empresas que têm as suas plantações aqui no Pampa, vocês vão ver lá, se preocupa com o meio ambiente, né? Com a biodiversidade, preservação ambiental. Então, o cara tem lá, essa empresa tem 324 mil hectares de terra e tem um horto com espécies nativas já de 2 mil hectares, por exemplo. Olha a diferença. Então, assim, a gente precisa fazer esse debate público, né? O professor Alten falou muito bem na questão da mineração, que
nas nascentes do rio Camaquã, então é um outro processo, uma outra agressão ao bioma Pampa, que é um bioma muito diverso, né? Então a gente vai ter o bioma aí na região de Santana do Livramento e Ribeira, né? Sobre o solo raso. A gente vai ter a formação do espinilho, né? Os campos de espinilho em direção a Quaraí, Uruguaiana, que também é uma vegetação fantástica, né? De um paleoclima lá que conseguiu ficar uma vegetação reliquiar ali. Então, essa acho que era a minha fala nesse início, dialogar e deixar os espaços aqui, né, Felipe, os comentários para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, para a gente fazer um diálogo. Na verdade, não foi para te finalizar, foi na verdade porque tu estava falando exatamente uma coisa que surgiu ontem, quando nós postamos a divulgação da fala de hoje, surgiu ali uma mini discussão dizendo que Pelotas não era Pampa. Aí, quando se tu baseia só na vegetação, talvez vários lugares que a gente considera Pampa não seja Pampa, né? Eu acho que é interessante para esclarecer, o professor Alten, que é de Pelotas, né? Talvez possa ajudar nisso, porque ontem deu até uma discussãozinha ali que o pessoal, tem um pessoal que defendeu que Pelotas é uma língua de Mata Atlântica, eu acho que foi essa palavra que usaram, está dentro do Pampa aqui. Então, acho que é oportuno para esclarecer. Não, mas, bom, acho que não sei se a professora fala com a professora agora. Eu justo vou falar um pouco sobre isso também. Então... Eu sou mais da área da ecologia, né? Perfeito, então, professora, com a senhora a palavra. Já vamos passar para ti a palavra, mas sem antes deixar de dizer, né, que o Pampa, muitas vezes, ele é tido como se fosse só biodiversidade, né? Ao mesmo tempo que o discurso ambiental do bioma foi o que deu uma certa identidade para o Pampa, nacional e internacional, também acaba que muitas vezes fica fechado na questão do natural, entre aspas, né? Da biodiversidade, de salvar espécies, né? E aí, se a gente for lembrar, até utilizando um aporte nosso da geografia, do conceito de espaço, né? O espaço é forma e conteúdo. Ele é as formas, a paisagem, mas também as relações sociais que dão vida àquela paisagem. A partir do momento em que a soja ou qualquer outra atividade ela se expande sobre o campo, não é só a substituição do campo por lavoura, é a substituição, é a sociedade agindo sobre ela mesma, porque ela está agindo sobre formas e condições sociais, ou seja, ela está agindo sobre práticas, representações sociais, sobre conhecimento, saberes fazeres seculares, né? Então, isso não está dissociado, está completamente associado, e eu acho que é exatamente por aí que a gente tem que passar a palavra à professora Adriana Trevisan para falar sobre esse assunto. Contigo a palavra, doutora. Boa tarde a todos, eu agradeço imensamente aí o convite, fico feliz de compartilhar os pensamentos, né? Que é um pensamento... fico feliz dessa última fala, o Felipe realmente conectou por onde eu ia começar, sem nós termos combinado. Na realidade, muito prazer, professor Alten, professor Edson, muito prazer, Felipe, agradeço a Tatiana pelo convite, espero termos outros momentos para aprofundar, né, porque a gente vai dar uma palhinha aqui, né, vamos só começar o debate, incitar o debate. Então, eu sou Adriana Carla Dias Trevisan, eu brinco que eu nunca falei tanto que eu sou paulistana, como quando eu cheguei à fronteira, sou casada com um santanense, prestei um concurso na UERGS, fui chamada na área de agroecologia, sou formada na UFSC, e amo a biodiversidade. Já trabalhei no Cerrado, já trabalhei na Amazônia, na Mata Atlântica, e justamente o que acontece? Nós temos 6 biomas no Brasil, e nós temos uma base legal que foi importada, que traz justamente esse olhar filosófico, essa construção filosófica, que homem e natureza não vivem junto. Então, isso se encerra na nossa lei máxima, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é nosso instrumento de conservar a biodiversidade. E eu sempre digo assim, né, e sempre
tive muita relação com os conservacionistas, eu acho assim, ó, quem conserva é o homem, sem o homem e a mulher não tem conservação, ponto. Se algum lugar está conservado hoje é porque existiu uma comunidade, um povo, um povoado que decidiu, um proprietário que decidiu conservar aquele espaço, conservar aquele ambiente físico e biológico que ali existe, como ao contrário também, né? Então, isso é importante pontuar, porque eu vou concentrar minha fala assim. Esses dias eu estava numa reunião e eu escutei de um representante do governo, não vou falar de que ministério, de nada, mas eu escutei dele assim, mas o Pampa não tem biodiversidade. E aquilo, assim, só fica reforçando, né? Só reforça um olhar, né? Esses dias no meio acadêmico eu escutei assim, não, a gente não pode chamar de bioma Pampa, porque parece que a gente quer conservar ele, parece que que a gente não pode fazer nada com ele. Então, o que eu digo? Então, eu vou centrar minha fala em 3 perguntas. Qual é a diversidade do Pampa? Né? Quais são as ameaças do Pampa e quais são as oportunidades do Pampa? Né? Então, qual é a diversidade do Pampa? Então, diferente do que essa pessoa que eu tive esse contato disse, bem diferente, a diversidade do Pampa ele tem várias dimensões, 2 importantes. Uma é a sua diversidade biológica, que é encerrada nos seus ecossistemas, né? E que só de gramíneas, só de uma família que se chama Poáceas, que a gente conhece como gramíneas, só de uma família tem mais de 2.200 espécies. E a gente fala, não, aí a gente põe assim, a foto dos biomas. Esses dias eu fiquei nervosa, ali no Facebook, a foto dos biomas. Aí o Pampa é assim, é como se fosse um gramado com uma espécie só. Então, até tem um outro pesquisador aqui, porque eu até escrevi ali, não, mas dá para mudar a foto do Pampa? Aí ele perguntou, aí eu falei, e aí ele falou, realmente. Né? Então, 60% é originalmente de ambiente campestre, só que 40% não é. E por que fala que Pelotas não é Pampa? Porque existe uma coisa que se chama ecótono. Existe uma coisa que se chama transição. São ambientes de transição, que eles são mais ricos ainda em diversidade do que o próprio bioma. Por quê? Porque ele empresta espécie dali, empresta espécie daqui, aí ele fica mais diverso ainda, né? Então, e eu brinco aqui, e eu sou muito dedicada, e eu tenho me dedicado muito a conhecer a cada dia mais o Pampa, desde que eu pus o pé no Pampa. Então, eu brinco assim que acaba que o Pampa, o conhecimento do Pampa para em Pelotas. Por quê? Porque a gente tem pouco estudo do coração do Pampa, realmente. A gente tem pouca coisa, não é que tem pouco estudo, por exemplo, você pega no lado do Uruguai, o Uruguai, ele pesquisa muito, só que ele publica pouco. Aí você fica descobrindo as coisas porque não estão publicadas. Então, o Pampa, ele é rico, e ele é rico sim, e ele tem um ambiente que 40% não é campestre, que tem um conjunto de outras famílias botânicas importantes e um conjunto de outras famílias faunísticas importantes, que são pouco estudadas, né? E isso longe dos outros biomas, ele acaba sendo negligenciado por quê? Justamente por isso, porque a gente acha, e o poder público acha, e não tem recurso, que o Pampa não tem diversidade.
diversidade. Se não tem diversidade, para que a gente vai pesquisar o povo se não tem diversidade? Né? E aí, eu não sei se existe essa palavra, mas... não. O Pampa é forjado por quê? Por uma característica econômica. Né? Se nós tirarmos, por exemplo, a atividade econômica principal, que é a pecuária, ele vai ter uma outra dinâmica dos ecossistemas. Né? E os poucos estudos que tem mostram que ele vai virar florestal, que ele vira ambiente florestal. Então, peraí, né? E mesmo dentro dessa diversidade do que a gente chama de pasto nativo, né, de campo natural, ela está sendo ameaçada. Por quê? Porque cada vez a gente coloca mais unidade animal em espaço menor. E o animal que faz? Ele seleciona os melhores, a diversidade vai começando a cair. Então, eu já pulo, né, para falar um pouco. O mais importante, né? O tão importante quanto da diversidade biológica é a diversidade dos povos, que é outra coisa que fala assim, olha, não tem diversidade biológica e não tem diversidade de povos. É como se tudo fosse grande propriedade aqui. Nós temos quase 3.000 estabelecimentos, 80% é agricultura familiar. Um monte de pequenininha propriedade. E esse povo tem pecuarista familiar, agricultor familiar, tem quilombolas, tem várias comunidades tradicionais, outras, e está invisível. Não se fala. Então, nós temos que colocar foco na nossa diversidade de povos e de diversidade em si. Bueno, então, como já foi falado aqui, em cima disso, além de nós, uma ameaça importante é esse desconhecimento, né? E junto com esse desconhecimento é o uso do território. E aí nós vemos, às vezes eu brinco assim, é uma brincadeira de mau gosto, mas eu brinco, os políticos adoram falar assim, colocar o bode na sala, né? Então, eu brinco que, com o eucalipto, eles colocaram o bode na sala no Pampa. Porque depois do eucalipto, porque pelo menos o eucalipto gera uma serrapilheira, que para a ecologia é importante. Tem uma certa proteção do solo, né? Mas, ou uma espécie arbórea. Então, a primeira é a silvicultura da forma que ela é feita, né? A segunda é a soja. E aí a soja está entrando nas pequenas propriedades também. A terceira é a mineração. E o que costura tudo isso é o mau uso, o mau manejo da produção da bovinocultura. Então, E encerra isso uma questão mental, assim, eu sempre brinco que assim, a questão é um mapa mental, a gente tem que mudar um pouco o chip para conseguir reconstruir o ambiente, para conseguir ver as oportunidades. Então, quais são as oportunidades? Né? Eu vejo assim, como oportunidade, nós temos, lógico, a própria diversidade, a própria biodiversidade que nós temos. E aí eu não gosto de fazer propaganda, mas é um projeto que é tão legal que eu vou falar aqui, né? A gente tem um programa de rádio todos os sábados, que na Rádio Cultura, que cada sábado a gente fala sobre uma espécie botânica do bioma Pampa. E envolve vários estudantes bolsistas e vários ouvintes. E a cada semana, né, você
tem que estudar e se aprofundar como espécie do Pampa. Então, é impressionante o que tem de estudo na área química, bioquímica, óleos essenciais, para cosmético, para fitomedicamento, para isolamento de todas as espécies do Pampa. Então, é assim, está dado, né, que a diversidade, e a gente sempre fala do múltiplo uso das espécies. Uma espécie gera um químico importante, um óleo essencial, por exemplo, um tanino, ela pode gerar um chá seco, ela pode gerar uma planta aromática, ela pode gerar uma muda de uma planta ornamental, ela pode gerar né? E fora todo o que eu não falei antes, que, por exemplo, o bem-estar, uma outra problema da produção do gado é o bem-estar animal, né? Esses dias eu estava conversando com um veterinário, ele falou assim, olha, me chamaram lá no verão passado, o gado estava todo com umas bolas vermelhas, e ele estava queimado do sol. Então, fora essa dimensão da qualidade do que é os ambientes não campestres para o bem-estar animal. Então, fora essa diversidade, né, os produtos da sociobiodiversidade, por exemplo, os butiazais, né, a conexão dos saberes locais, e aí a gente fala assim, não, a diversidade não tem, e o povo quer produzir só gado e quer também. Mas o povo sabe de coisas que eles nem sabem que sabem. Né? Então, esse nosso programa mostra isso. Como gente da campanha liga, porque está escutando cedinho o programa e fala assim, eu conheço essa espécie, ela pode ser usada assim. Tem esse tipo, aquele tipo, aquele tipo, aquele outro tipo. Né? Então, isso é muito legal. Então, eu vejo, e já indo para os finalmente, que nós precisamos, e aí existe um debate bem se avolumando no Estado, que é o debate da inovação. Então, nós temos que, sim, inovar, mas inovar com os saberes. A gente tem que saber que tipo de inovação nós queremos fazer, né? Que tipo de sustentabilidade? Se é essa sustentabilidade que o professor Alten diz, ou se é uma sustentabilidade realmente que conecta os territórios, que conecta os invisíveis, que conecte as nossas potencialidades. Né? E para isso, sob a perspectiva do olhar de quem é da agroecologia, da agronomia, então, eu acho que nós temos que pensar em redesenhar os nossos sistemas produtivos. Né? Não quer dizer que a gente vai deixar de fazer o que faz, mas a gente tem que pensar, inovar no redesenho de sistemas mais resilientes, né? Que consigam sustentar um alto calor, um alto frio, né? Que tenha mais resiliência, tanto social como ecológica. E aí eu acredito muito, né, à toa que eu estou dentro da universidade, acredito muito nas instituições de ensino, de pesquisa, de extensão. Eu acho que a gente tem que internalizar isso, fazer com que o ensino, a pesquisa e a extensão não seja mais um tripé, seja um espiral que consiga junto conectar uma coisa e outra, e de fato, porque infelizmente a gente tem pouco tempo. Porque a pata de elefante de uma empresa como as que o professor falou no início da palestra é muito grande. Então, se a gente não se sustentar no que a gente tem de fato enraizado, vai ser muito difícil a gente segurar. O que eu posso dizer é que vocês podem contar comigo, com a minha força de trabalho e de pensamento, para que a gente consiga realmente ter os saberes, os fazeres, os conhecimentos científicos locais conectados nesse bioma que é tão lindo, tão grande, tão único. Muito obrigado. Vamos discutir um pouco aí, abrir para o debate. Perfeito, professora Adriana, uma ótima fala aí, muito esclarecedora. E, na sequência, aqui nós temos uma primeira pergunta
O professor Eliezer está perguntando, falando sobre o atraso da metade sul, que segundo ele se deve ao latifúndio, né? Essas multinacionais aportam aqui com a promessa de tirar desse atraso, né? Então, na opinião de vocês, qual a organização social poderia ser mais benéfica para o Pampa? Agricultura familiar, agroecologia, assentamentos da reforma agrária? Pergunta interessante. Não sei se alguém se habilita. Eu acho que qualquer uma questão que faça a valorização da terra e a valorização de pequenos agrupamentos familiares, seja qualquer uma dessas que foram colocadas, são muito interessantes. Eu não sou contra grandes propriedades, acho que não tem problema se bem utilizadas. Muitas vezes pequenas propriedades também podem ser mal utilizadas. O que se vê nesse momento dessas grandes empresas é o aspecto predador, né? Eles vêm com promessas que não serão cumpridas, que não podem ser cumpridas. Eu pedi compreensão da minha fala, foi muito rápido, eu já cheguei correndo e passei correndo, galope por todo mundo, muito rápido, né? Mas o que se vê exatamente é isso, são promessas que não são cumpridas e que nós utilizamos palavras florestamento, reflorestamento, coisas que não existem, né? Eu faço constantemente um policiamento da minha fala. Agora, sem sombra de dúvida, nós precisamos das pessoas e dos governos, das entidades, para dar um passo adiante, senão não vai dar certo. E, nesse momento, eu acho que nós temos motivos, temos motivos para ter grandes preocupações, seja do governo federal e do governo estadual, que nos leva para um movimento de atraso e de retrocesso em tudo que nós possamos ter alcançado em questões do meio ambiente. Volto a dizer, não é questão de meio ambiente que bonita as plantinhas e animaizinhos. É benefício direto em serviços ambientais, até podemos falar sobre isso daqui um pouco, que são serviços ambientais, em serviços ambientais que dão qualidade de vida às pessoas, como, por exemplo, óleos d'água protegidos, agregados florestais protegidos, nascentes protegidas, que é o que nos dá água. E, ao mesmo tempo, para terminar, uma outra questão ainda é a grande contaminação que nós temos com agrotóxicos, né? Pelotas aqui vai pegar água do São Gonçalo, o Rio Grande já pega água do São Gonçalo, que vem da Lagoa Mirim, com grande quantidade de agrotóxico. Tem mais agrotóxico na água que nós bebemos, Edson, eu e tu tomando chimarrão aqui, também o Felipe, tem uma quantidade de agrotóxicos muitas vezes superior à quantidade de hormônios que nós temos circulantes no nosso organismo. Então, nós temos que nos dar conta, por isso que eu falei dos rios voadores. Eu falei muito rápido, mas a importância de nós termos consciência de quem estamos cercados, com quem podemos contar, e sensibilizar a todos dessa tremenda tarefa que nós temos. A situação ambiental é muito pior do que nós possamos imaginar. É muito pior do que nós possamos imaginar. É gravíssimo. Haja visto a questão da Groenlândia, né? Há uma perspectiva que não consiga recuperar mais a sua camada de gelo. Professor. Bueno, vamos lá então. A pergunta do Eliezer dá uma tese, né? Eu estava lembrando, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, antes de eu fazer, eu me criei em Livramento, né? E Livramento é o município do Rio Grande do Sul que tem o maior número de famílias assentadas no Rio Grande do Sul. E se ouvia muita coisa a respeito, quem não era não estava lá para ver, ouvia muita coisa, principalmente negativa, né? Sobre os assentamentos, né? E quando eu comecei a criar curiosidade exatamente por isso, mas não pode ser. Aí, quando eu fui fazer a dissertação, né, diziam que não produziam nada, ficavam só na sombra tomando mato. Cada vez que eu ia num assentamento, eu ia ser de lá que eu não tinha um lugar para onde botar tanta comida que eu trazia de volta de lá, né? Ali fora todo o resto, né? A cultura, o enriquecimento cultural, a manifestação da cultura colonial, né, dos assentamentos daqui, que é riquíssimo, é um patrimônio já, se pode falar. Então, tinha uma redução de uma diversidade, de uma realidade a um estigma. Só que a gente não pode
virar a cabeça para um outro tipo de estigma que se faz, e é um vício da esquerda, que é reduzir o Pampa, ou reduzir a campanha, que é um mosaico de latifúndios. Isso aí, se tu for a campo, onde está o Pampa Pastoril, onde está aquela zona ali, é que tem coisas que as narrativas macrosociológicas ou macroeconômicas, elas não pegam porque elas não vão no local para ver. Então, se tu vai a campo e tu te insere num fundo de campo aí, tu vai ver uma riqueza que existe das pequenas propriedades dos camponeses da campanha, a gente gaúcha mesmo, né? E também médias propriedades em que, por exemplo, tu vai ver, o cara é um médio proprietário, ele chega a ter 700 hectares, e se tu for ver na raiz, ele é um pecuarista que está em cima das pedras, no basalto, e ele divide renda praticamente com um único empregado. Uma única pessoa que ele gera emprego, ele quase divide a renda. Uma parte é para ele, que é o dono, e outra parte é para o empregado, que é o salário. Então, baixa é a rentabilidade, e ao mesmo tempo gerando uma série de serviços ecossistêmicos ali. A cultura do gaúcho está tanto no proprietário quanto no empregado, né? Então, assim, são coisas que falta campo e falta interesse em estudar. A gente, na esquerda, também cria certas verdades que a gente mofa elas, né? A gente mofa elas e não procura saber uma outra, e a gente acaba perdendo por isso, criando certos estigmas, né? Claro que existe o latifúndio, mas o latifúndio é a minoria. O que dá a riqueza do Pampa é exatamente essa diversidade que está na pequena, na média, até algumas grandes propriedades, como falou o professor Alten, bem utilizadas, com consciência. Tem muito proprietário grande, pequeno, médio e grande, que não são absentistas. São proprietários pé no barro, eles estão todo dia lá na propriedade, eles domam, eles vão para a mangueira lidar com os animais. Então, claro que existe todo o resto, mas assim, uma redução, como a gente se acostumou a fazer, também é perigosa, né? E, claro, ao mesmo tempo existe também um processo de compra de terras por pessoas que são de longe, que daí vão entrar nessa lógica absentista, que não tem relação nenhuma com o território, né? Mas também o que a gente tem, na minha ideia, assim, que eu imagino, a gente tem que procurar diminuir esses processos de estigmatização. A gente trabalha muito na base do estigma, né? Então, se a gente procurar ir a fundo, saber, a gente diminui um pouco essa questão, opinião, né? Professor Edson, senhoria... Não, mas é bem isso, muito bem colocado, Felipe. Eu estava dando uma olhada aqui no livro do Absaber, no capítulo que ele fala das pradarias mistas, né? Ele fala em rincões e querências, né? Também é diverso essa forma de ocupação, essa estrutura de ocupação. Durante muito tempo a gente ficou com esse binarismo, né, do latifúndio, e a gente não pode cair num reducionismo estrutural, né, econômico, de, por exemplo, aquela análise que se faz na geografia, metade norte, pequenos municípios, né, pequenas propriedades rurais em função da imigração e tal, e aí lá na metade sul, em função das disputas militar por defesa do território, né, do início da ocupação, em grandes propriedades de terra. Não dá para generalizar dessa forma e atribuir, por exemplo, soluções mágicas, né, de bater o carimbar lá, é só o latifúndio, não, mas também tem essa diversidade que tu colocou aí. Eu não vou voltar muito atrás dessa vez, Felipe, eu não vou lá no Pleistoceno, no final Pleistoceno, 12 mil anos, eu vou ir só na segunda metade do século XVIII, ali 1756, né? Aí a gente vai ter as guerras guaraníticas ali e o interesse pela ocupação do território gaúcho. Eu, às vezes, quando eu falo para os meus alunos, isso às vezes eles não gostam muito, né? Mas a professora Adriana é professora de São Paulo, né? Paulista. Só isso, paulistana. Aí quando eu vou falar essa desmistificação do gaúcho, por exemplo, olha, pessoal, é o seguinte, ó, quando aconteceu a destruição das missões guaraníticas, 1756, aquele gado ficou semi-chucro, espalhado pelo Pampa aqui. Quem é que veio para cá para capturar esse gado, para levar ele e depois colocar a indústria do charque aqui? Aí, os bandeirantes. Os bandeirantes vieram da onde? Vieram da região de São Paulo. Então, assim, ó, essa discussão é interessante, né? Que estava colocada ali, por exemplo, do latifúndio, do estancieiro, né? E aí, como tu falou da reforma agrária, né? Do colono. Eu lembro, sou natural de Livramento, então toda vez que falavam, muitas vezes, de um assentado, utilizava o termo colono no sentido pejorativo, né? Muito pejorativo, muito carregado, assim tu sentia isso, que era carregado com contraponto do fazendeiro, do latifundiário, né? Do grande proprietário de terra, dono de milhares de cabeças de gado.
Então, na verdade, houve uma mudança, e ela é uma mudança que a gente já consegue perceber, né, Felipe, em Livramento. Eu voltando muitos anos depois, por exemplo, algumas feiras, eu até não sei como é que tá, porque em função da pandemia, desde março eu não visito a terra, né? Mas eu lembro que antes tinha, por exemplo, feiras, né, de produtores, de pequenos e médios produtores rurais, em alguns pontos da cidade, que aí tu já viu uma modificação, uma diversificação, né, na produção, uma bacia leiteira, né, que começou a crescer. Então a origem da pecuária aí era a pecuária de corte, né? Começa a se diversificar com uma bacia leiteira. Então tu tinha lá os caras vendendo queijo, né, vendendo derivados de leite, produção das mais variadas. Um cinturão verde se estabeleceu, né, ao redor do Livramento, no entorno do Livramento, com as pequenas propriedades. Então, em relação àquela pergunta ali, aquela colocação, né, assim, o Pampa ele é diverso, né, como a professora Adriana falou também ele é sócio-diverso. E como na geografia a gente tem a cobertura superficial da paisagem do Pampa, ela é muito diferenciada também. Então, por exemplo, tu vai ter esses campos em cima de Arenito Botucatu, em cima de Formação Guará, entre Livramento, Quaraí, Rivera, e indo em direção aos areais ali em Alegrete, ali, o sudoeste do estado ali. Né? Ali tu vai ter um déficit hídrico que tu vai ter que pensar, bom, qual é o tamanho do módulo rural ideal aqui para uma família sobreviver? Ele pode ser um módulo rural muito diferente, por exemplo, da região ali em torno de Bagé, mais ali quase chegando no topo do escudo, né? Aí onde eu tenho já um solo mais escuro, um solo já que tem uma presença de uma matéria orgânica, que agora eu estou percebendo, está chegando, eu faço esse trajeto para chegar até aí, né? As oliveiras, né, estão começando uma nova dinâmica, estão plantando, já consigo ver isso, na mudança na paisagem, alguns vinhedos nessa região, né, nesse caminho que eu faço de Camaquã a Santana do Livramento. Então, assim, começa a ter essa mudança. Agora, de tu cravar, por exemplo, assim, né, de qual é o modelo da estrutura fundiária ideal para trazer o desenvolvimento, né? Aí eu acho que é um tanto quanto um reducionismo estrutural economicista de tentar cravar, olha, é média, é pequena, é grande. Depende da condição, né, do ecossistema, o que está por baixo, como é que é esse solo, né, onde é que está a presença de água. Tem um estudo que é muito interessante do grupo Geodesastres, que é o grupo do INPE lá em Santa Maria, na UFSM ali. Eles fizeram de 1981, acho que até 2010, se eu não me engano, do déficit hídrico, das secas nessa região aí. Então, assim, quando tu olha o mapa, tu percebe que, por exemplo, em direção àquela Barra do Quaraí ali, ó, ali eu tenho os eventos mais prolongados de seca, de estiagem mais prolongada, então o déficit hídrico, o estresse hídrico é muito maior ali. Então, tu não pode pensar também, né, única, exclusivamente em termos de estrutura fundiária, né, de tamanho de propriedade. Eu penso assim que são várias camadas, né? E às vezes o processo de tomada de decisão de como o sistema produtivo é estabelecido é só com uma variável, só uma camada é utilizada, né? E via de regra até uma camada econômica, né? Né? Hoje a gente está vivenciando um fato aqui que nos assentamentos a soja está entrando com tudo. Né? Então, de fato, nós temos que pensar, e eu sou bem conservacionista, mas só que eu sou agrônoma também, agroecóloga, nós temos que pensar em redesenho e geração de renda, porque se nós não gerarmos renda para os pequenos, médios, a gente não vai conseguir fazer virar, né? Porque, assim, o discurso de uma agrosoja da vida, por exemplo, é muito contundente. Ele consegue rapidamente, né? E nós temos um povo muito pacato. O vizinho lá está tentando produzir biodiverso, teu sistema, com a tua hortinha, sendo que o outro vizinho converteu para soja, aí vem aquela deriva com aquele monte de veneno, ele fica bem quietinho para não arranjar confusão com o vizinho. E aí criam conflitos e situações que você não consegue, né? Então, realmente, nós temos que pensar, quem tem esse privilégio de pensar, né? Porque tem gente que tem que acordar cedo e trabalhar. Lá na minha terra é assim, acorda às 3 da manhã, volta meia-noite,
para pôr comida dentro de casa. E certamente tem muitos. A gente fala aqui de uma Santana de centro, e toda a periferia, Santana tem uma periferia gigante, de gente que tem que estar ralando, entendeu? Né? Então, bem, eu estou disposta a pensar. Eu acho que o pessoal está comentando bastante aí. O Haroldo, por exemplo, diz que, independente do tamanho das propriedades na região, o principal a delimitar é o sentido da terra. Não consegui entender bem O seu uso. Mas eu acho que ele quis dizer que o mais importante é a forma de uso, né, independente do tamanho da propriedade. Aqui no Pampa, por exemplo, a lógica pastoril, que vamos dizer assim, a mais conhecida das que povoam o Pampa, né, ela se inicia com base na oferta natural de forragem. Ela tinha uma grande limitação técnica em termos de, por exemplo, introduzir pastagens e raças de gado. A posição que a pecuária ocupava lá no início, na divisão territorial do trabalho internacional, não dava margem para esse tipo de investimento. Era uma atividade subsidiária, muito periférica, né? Periférica mesmo no país, que, por sua vez, era periférico na divisão mundial do trabalho. Então, não tinha margem para isso. Na história, a gente vai ver, por exemplo, o Ivo Cajani traz documentação que fala que tinha um sesmeiro, ele tinha uma sesmaria, e ele diz que não podia, ele alega na documentação, o autor traz a documentação, que ele não podia doar meia légua das 4 léguas, né, uma légua de frente por 3 de fundo, que forma uma sesmaria, e ele não podia doar meia légua desse campo, porque ele estava alegando extrema pobreza, sendo um sesmeiro. Então, dependendo como o professor Edson falou, é importante considerar, quando a gente fala de mundo rural, a gente tem que considerar o substrato rochoso, o clima, as condições climáticas, né? Cada situação é uma situação. E aqui no Pampa, um proprietário, nessa época dos inícios, aí uma sesmaria que se dividiu entre 6 irmãos, vamos dizer, por exemplo, o cara já ficava com 1.000 hectares, que para as condições técnicas daquele momento, não dava para muita coisa. E o que vem se reproduzindo daí, por isso que a gente tem um módulo fiscal um pouco maior aqui na nossa região, e mesmo assim ele devia ser mais diverso, mais relacionado a cada situação de cada local. Os campos do basalto aqui, superficiais de basalto aqui do sudoeste, de Quaraí, não pode ser o mesmo módulo fiscal dos campos da depressão periférica ou da Serra do Sudeste, né? Então, isso implica que a noção de latifúndio, a noção de atraso, tudo isso aí acaba sendo bastante relativizado. A gente tem que pensar situação por situação, né? Porque senão a gente acaba cometendo injustiças. Querendo fazer justiça, a gente acaba cometendo injustiças, né? Então, eu acho que, na minha opinião, assim, o diferencial é sempre continuar aprofundando o estudo, né? Conhecer o Pampa, não tem limite. A gente parece, às vezes, que já esgotou, que as pessoas que já estudam há muitos anos podem sentir que já se esgotou o que ela tem para pesquisar, mas não é verdade. Eu acho que há muito que se saber, e não só no aspecto estritamente técnico, né? O aspecto, assim, das características das espécies, de cada espécie de campo, mas também do aspecto da dinâmica socioeconômica, a dinâmica cultural também, sobretudo, né? Até a gente acaba falando um pouco da questão cultural, mas ela vamos dizer assim, se não houver uma valorização, um reconhecimento cultural do Pampa enquanto conjunto, não existe mobilização social para essa defesa, né? Então, a paisagem só se torna alvo de proteção quando ela é apropriada pela cultura, não só dos que estão lá na terra, mas de uma população que se apropria daquilo ali, inclusive um valor estético, né? O valor estético ao Pampa remete às minhas origens, remete, né? Então, quando esse processo que passa pela educação, né, de apropriação cultural do que significa o Pampa, ajuda também a ir aumentando a importância, né, tornando mais evidente a importância, inclusive, ambiental do bioma. Eu penso que nós temos que refletir sobre também as aptidões, né?
Então, se você vai pensar em camadas, a gente acaba, e é natural isso, tendo uma visão antropocentrista, que é, né, que é a visão só do homem. A gente não consegue construir uma visão de diálogo com o que de fato existe. Né? Então, talvez também nós temos que mudar um pouco, trocar a lente e talvez reconstruir isso. É por isso que eu gosto tanto da agroecologia, porque ela traz esse desafio para nós. Esse desafio, quando a gente fala de redesenho, é justamente, não é parar de fazer o que se está fazendo, é desenhar de uma outra forma a unidade produtiva, né? Respeitando o quê? As aptidões. Nós temos que saber ver que existem aptidões distintas, né? Então, porque senão, cada vez a gente vai ter tamanho de propriedades maiores para suportar um olhar, né, que é antropocentrista, né? Então, sei lá, é uma reflexão, né? O Haroldo, ele diz que o latifúndio no Sul é um lugar social dos sujeitos pedantes contra os povos que aí estavam, e com a natureza particular, cujo tratamento animal sempre foi selvagem, e destino era a charqueada de Pelotas e sua arrogância. Também é uma visão. Não sei o que tem a dizer o pessoal. São as complexidades da história, né? Sobretudo nas charqueadas, é inegável, como era aquela região produtiva. Como é uma região aqui de Pelotas, mais ou menos, eu toco algum ponto. O que é melhor, de fato, nisso aí? Eu disse brincando há pouco que, mais ou menos, como professor de anatomia e vindo para essa área, me especializei em falar mal dos outros, vendo algumas questões aí que não servem, né? Mas o pessoal está tocando muito, eu procurei tocar em algumas coisas, de forma até algumas vezes debochada, como foi a questão da mineração ali. É claro que nós precisamos, por exemplo, de areia, eu quero construir um muro, alguma coisa, isso é mineração, isso é um tipo de mineração, né? Agora, esses projetos todos que apresentam são factoides, como coloquei ali o print screen da coisa, dizendo mineração de fosfato, um processo amigo que beneficia todo mundo. É claro que não. É claro que não. Esse processo, e especificamente a questão de consumo de proteína animal, nós vamos ter que começar a repensar isso muito cedo, tá? Porque nós temos maior quantidade de gado no mundo que de pessoas, aves, suínos, é muito grande, muito intenso. Então, nós temos que repensar várias coisas. A questão da arrogância de pessoal de Pelotas, a tradicional família pelotense, isso é verdadeiro, mas também já não se forma mais como isso. Então, o que nós temos que não serve nesse momento? Não vou dizer latifúndio, mas uma propriedade rural que seja grande, que não produza corretamente. Uma pequena propriedade que serva para uma pessoa ir para lá passar o seu final de semana, de repente, uma questão muito pequena, não tem nada, mas tem que valorizar, eu acho que foi o senhor Aristimunho que colocou aí, valorizar a produção agrícola daquelas pessoas que de fato trabalham a terra de forma biológica, né? E sair dessa questão do antropocentrismo para um biocentrismo. Já se sabe que o homem não está no centro dessa questão toda da Terra. O homem não é o centro dessa questão toda. É um biocentrismo. Nós estamos desqualificando questões ambientais e estamos desqualificando a nós mesmos. Como eu disse há pouco, parece que alguns políticos já nascem arcaicos, né? Já nascem antigos. Volto a criticar o governo do Estado nessas políticas todas que ele tem levado, agora querendo privatizar áreas de unidades de conservação. E aí eu coloco uma questão absolutamente pessoal, por favor, é absolutamente pessoal, e assumo a responsabilidade por qualquer crítica, qualquer coisa. Acho que nós, cidadãos, temos que começar a colocar muito dedo em cima disso, que agora vem o processo eleitoral, e eu coloco assim, o governador do estado do Rio Grande do Sul e o governador do estado de São Paulo,
os dois do PSDB atacando questões reservas legais, não é? Então, como eu disse, são locais de salvaguarda da natureza e de proteção das pessoas. Então, são políticos que nascem arcaicos, repassam o Estado para a iniciativa privada. Possivelmente algumas pessoas da iniciativa privada vão cuidar muito melhor do que esses indivíduos, dos governadores, né? Mas, enfim, nós temos que aos poucos nos dando conta de tudo isso, que é uma pequena propriedade, e como eu disse para vocês, a situação acho que vai piorar, porque agora com essa novo financiamento agrícola, não tem mais distinção do que seja agricultura familiar e o agrobusiness. Isso começou, essa mistura, essa mescla começou exatamente com a questão do Código Florestal, que ficou muito nítida a divisão entre a agricultura familiar, quando aquela bancada do agronegócio do Congresso Nacional começou a trabalhar no sentido do perdão da destruição ambiental que eles ocasionaram, que eles queriam perdão em dívidas de 8 bilhões de reais, não sei se vocês lembram disso, né? Então, aquele pessoal estava trabalhando no sentido do quê? De proteção da grande propriedade dos seus interesses particulares. Então, os agricultores familiares agora devem estar muito atentos, porque o que era uma salvaguarda dele, embora fosse algumas vezes 10% só do que fosse para o agronegócio, agora a situação pode piorar para eles e compete muito a nós também, da universidade e outros cidadãos, estarem atentos para proteger a agricultura familiar e políticas também para agricultor familiar, para qualquer agricultor. Por exemplo, isso acontece em Minas Gerais, se não me engano, uma pessoa que faz um isolamento de um olho d'água, de uma vertente, que o Estado pague para que ele proteja aquela região, porque isso significa benefício para quem? Para os rios, qualidade de vida para as pessoas. Tchê, não é fácil. Não é fácil. Nós temos pela frente um desafio muito grande de organização, mas temos que cobrar dos nossos governantes. E agora volto a dizer, a questão de processo eleitoral que vai chegar pela frente, é a hora da gente pegar um pouco no pescoço desses indivíduos aí e fazer eles assinarem os compromissos deles. Tem que assinarem os compromissos deles. E como diz a Silvia aí, somos governados pela bancada ruralista, da bala, bancada do agronegócio e da Bíblia, né? Essas são as bancadas que nós temos no Congresso Nacional. Infelizmente, numa deturpação do que é o Congresso, né? Muito, muito, muito ruim. Aquela discussão que eu falei do bode na sala, agora é triste, é urgente, porque colocaram todos os bodes na sala e colocaram a mineração agora. Se a gente deixar passar porque uma já tem a licença prévia, né? Essa de 3 estradas tem a licença prévia. Se a gente deixar os caras se instalar, abriu a porteira. E aí é resíduo tóxico circulando para lá e para cá, os chumbados, né? Nos lugares onde tem chumbo, as pessoas que moram são chamadas chumbados. Então, realmente urge uma estratégia. Me permite colocar uma experiência. Eu era diretor do Instituto de Biologia, fui diretor do Instituto de Biologia, preguei um grupo de 30 alunos e entrei em contato com a prefeitura de Lavras e pedi que alguém da prefeitura falasse para os meus estudantes exatamente sobre esse processo. E a única coisa que fiz foi acompanhar os estudantes, tem que ter uma pessoa responsável no ônibus federal, tem que ter alguém responsável. Então, eu fui com os alunos até lá. E a prefeitura escolheu justamente o pessoal da Águia Fertilizantes para fazer a apresentação do projeto deles. Eles foram extremamente cordiais, enfim, e fizeram a apresentação. Depois dali, também fomos escutar o outro lado, né, que eram pecuaristas da região. Fizemos isso. Depois que voltei para Pelotas, acho que 4 dias depois, tinha uma denúncia sobre a minha pessoa. Alguém fez uma denúncia anônima, não sei quem foi também, não me interessa,
fez uma denúncia anônima sobre a minha pessoa. O que um professor de anatomia, que estuda coração, que estuda sistema nervoso entérico, o que tem que fazer com os alunos em Lavras para ver processo minerário, já que eu não entendia nada de processo minerário? Pedia providências a respeito da minha pessoa. Esse pessoal não está dormindo. Qualquer pessoa que tente fazer alguma coisa, não é contra eles, mas esclarecer o que eles de fato fazem, eles vão se mostrar bastante incisivos. E é isso aí, as pessoas que fazem alguma coisa são perseguidas, seja sobre mineração, seja sobre lavouras de árvores, seja sobre qualquer coisa. Mas a gente tem que estar atento, e uma das coisas que tem que fazer é isso, exatamente nós estamos fazendo, estarmos unidos, isso é muito importante. Uma última colocação minha, um avô meu era uruguaio, que bom que nós pudéssemos pensar, e agora aqui e já, que bom que nós pudéssemos pensar que nós pertencemos a um país chamado País Pampa, em que não nos separa uma fronteira política, mas que nós estejamos unidos por uma fronteira biológica. Eu prefiro pensar dessa forma e procuro pensar de uma forma muito apaixonada por aquilo que eu faço, e acho que isso é que nos une. Que bom que nós estamos aqui todos irmanados, uruguaios e argentinos, e brasileiros, perdão, e argentinos também, pelo bioma Pampa, e também uma pequena parcela do Paraguai. Que bom que nós sejamos um país, isso seria muito bom, sem excluir os demais. Mas sem esquecer o seguinte, quando há uma queimada na Amazônia, quando estão destruindo o Pantanal, estão destruindo o bioma Pampa também. Isso não pode ser esquecido. A angústia que aquele pessoal passa por lá é muito grande. E uma outra pequena história, eu já vi uma queimada, eu fui na bacia amazônica, viajávamos à noite numa caminhonete, e um colega meu, outro estudante de agronomia, disse, mas já estamos chegando na cidade, ali é o clarão da cidade. E o motorista nos disse, não, aquilo não é uma cidade, aquilo é uma queimada. E eu acho que nós passamos assim a uns 200 metros de uma grande queimada. É algo assim que é uma visão horripilante. A gente escuta o estalado das árvores, o fogo lambe o céu muito alto. É uma coisa tenebrosa, não dá para fugir do pensamento de quantos animais estão morrendo incinerados ali. E isso acontece desde 1974, quando estive lá. Em 1974, eu cheguei, e agora aqui no sul nós estamos tendo neve em alguns lugares, eu cheguei na localidade de Araputanga, parecia neve, eu disse, o que é isso? Era fuligem. Passavam por mim caminhões, alguns caminhões que só podiam carregar uma árvore de tão grande. Em média, eram 3 árvores por caminhão de tão grande. Hoje vocês veem pequenas árvores naquela região. A destruição da Amazônia é muito grande. Então, por isso que eu estou falando mais uma vez da Amazônia. Quando atacarem lá, estão atacando aqui, e nós temos que estar muito atento a isso. Não tem pensar somente no lugar, nós temos que pensar no todo. Não, só para aproveitar um gancho com a fala do professor Alter, eu morei no norte do Mato Grosso, né? Não tem mais, né, a floresta equatorial lá, mas lá, quando tinha as queimadas são recorrentes, né, e cada ano fica mais intensa, então a gente tem lá um período de maio até agora, início de setembro, que é um período seco do bioma, então os fazendeiros eles botam fogo para limpar campo, e é quase impossível respirar na cidade de tanta fumaça. Quando a gente enxerga aqui no horizonte, olha lá o que você está dizendo, a gente é limpar campo. Isso é estragar campo. Mas eles exatamente, estragar campo. Eles tiram o bioma florestal para depois, né, derrubar e virar lavoura de soja, né? Então, quando a gente olha para o horizonte que vê aquele alaranjado do céu, da fumaça que está vindo lá da Amazônia, aquela região inteira da tapada de fumaça, né? É impressionante o impacto que isso causa em toda a América do Sul, essa destruição, inclusive também provocando, né, gradativamente mudanças no regime de chuva na nossa região aqui. Mas uma das questões que foram levantadas nos comentários aqui sobre a questão das políticas públicas, né? Isso está não só nos aterrorizando, mas aterrorizando o mundo, as políticas públicas em relação à questão ambiental. No Brasil, é como se a gente tivesse um elefante numa sala de cristal para gerenciar o meio ambiente, porque se vocês pegarem as últimas notícias, né, que a Lagoa do Peixe, a área ambiental Lagoa do Peixe é uma produtora rural que foi nomeada para cuidar de uma reserva florestal.
numa reserva ambiental. No Pampa, a gente tem um dos biomas com menor áreas, né, preservadas, né, com áreas de preservação. E a gente tem assim, ó, uma atrás da outra, né, aquela fatídica reunião lá como é que é? Passar a boiada, né? Foi o termo utilizado. E aqui no Pampa estão passando a escavadeira, né, nos projetos de mineração que estão tentando implementar, estão passando, não sei que termo poderia dizer, né, a madeira, talvez, né, a exploração dos desertos verdes, porque no início dos anos 2000, se eu não me engano, eram 400 mil hectares plantados, né, com espécies exóticas para a silvicultura. Cara, hoje são mais de 1.300.000 hectares. Então, em 19 anos, triplicou o número de hectares da região do Pampa ocupada por essas florestas. Então, infelizmente, né, as políticas públicas elas ficam sempre no interesse e sempre pró aos grandes capitais, às grandes corporações. E a gente estava falando muito Desculpa de novo. Não são florestas, são lavouras de árvores. Me perdoa, Edson. Sim, são os desertos verdes. São florestas plantadas, né? Florestas plantadas. Plantadas. O homem não tem como fazer floresta. O homem não faz floresta. Tecnicamente, são florestas plantadas. São lavouras de árvores. Não são. Bom, aí o termo utilizado não são florestas, são arbustivas e a vegetação de grande porte, né? Diferentemente do Pampa, mas a gente tem essas questões das políticas públicas que são desastrosas, né? E a gente tentando encontrar algumas soluções, é isso que a gente tem que fazer, se manter unidos, né? Fazer a pressão necessária. E aí também tinha alguma colocação sobre o Pronaf, eu acho que passou um comentário ali sobre agricultura familiar e pecuária familiar, né? O Plano Safra já foi assim um parto para ser aprovado nesse período, em 2020, né? Se não fosse a organização dos movimentos pequenos agricultores, uma pressão popular muito forte, olha, os recursos não teriam chegado. Então, assim, são várias frentes de batalha, né? Tanto na preservação, na conservação, na disputa por recursos públicos. Isso é importante a gente também trazer à tona, né? Porque a gente precisa ter recursos. A presença do Estado é preciso ter isso, né? Nas nossas regiões para preservar e, inclusive, para ouvir as comunidades, né? Quais são as alternativas para o desenvolvimento, né? O que a comunidade propõe? Isso geralmente não é feito, né? Geralmente é de cima para baixo, é colocado algum tipo de política pública que ela chega exógena, diferente àqueles seres, sujeitos que vivem no território, e aí muitas vezes não dá certo, porque não escutou a comunidade local, né? Que tem toda uma sabedoria ancestral que poderia ter outras soluções para o desenvolvimento econômico local, mas ela, infelizmente, ela não é escutada, né? Professor por isso que eu acredito que eu acredito nessa rapaziada, né? Por isso que eu sou professora. Então, assim, eu sempre digo para os nossos estudantes, é com vocês têm que ser críticos, vocês têm que ser proativos, vocês não podem se resignar e falar assim, é assim, é cultural. Isso não traz tanta transformação e nós precisamos de transformação, né? Porque também esse limiar entre o que é cultural tradicional e o que é bom para o território, né? Precisa de uma criticidade, precisa de um debate. E aí o jovem que vai fazer a mudança, a gente vai estimular. A juventude tem que arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Não dá para querer seguir um modelo, não dá. Infelizmente, a gente vai ter que fazer transformações. Ou felizmente. É impressionante o número de possibilidades que tem de constituir terroirs, né? Ou seja, qualidades específicas no Pampa para diferenciações. A oliveira, os vinhos, né? O própria carne do Pampa, que já existe uma indicação geográfica da carne do Pampa, né? E o quanto isso seria perdido por uma lógica de produzir coisas que tanto faz aonde foi produzido, né? A mineração, a soja, não existe a soja do Pampa, ou a soja com uma qualidade diferenciada que ela pode ser usada e que é uma cultura que está envolvida,
tem uma qualidade intrínseca e uma qualidade extrínseca que o território passa para o produto, não existe. Mas as possibilidades que tem de fazer do Pampa um grande terroir diverso, mesmo numa lógica de mercado mesmo, é uma possibilidade anula a outra, né? Esse avanço de produção de commodities, seja através da mineração, seja através da soja, ela acaba por substituir a outra possibilidade, que é esses terroir, né? Terroir de ovinos. Os campos de basalto, por exemplo, ali de Quaraí, os campos de Pinheiro Machado, são campos que transferem para a qualidade daquele produto, seja intrinsecamente no produto mesmo, na composição dele, seja extrinsecamente em relação a tudo aquilo que ele desperta, né? De vir daquela área, vir daquela cultura e tudo mais. E isso se perde, né? Essa possibilidade se perde, à medida que vai sendo substituídas essas lógicas aí pela produção em grande escala, massificada, né? E a questão da tradição, também a gente tem que lembrar que não se trata de ficar no velho, conservar o velho, mas fazer aquele sempre salutar, inclusive em tempos agora de massificação, mais do que nunca salutar, né? Olha a febre patrimonial que existe aí, aquela questão salutar de fazer as modificações necessárias com aquele diálogo com as heranças que tem. Existe uma história secular, um saber fazer secular, vários saberes fazer seculares, em que as modernizações e as modificações também, não só no sentido da modernização, podem ser feitas em diálogo, né? Para que seja mantida todo esse potencial de diferenciação que existe no Pampa, né? Então, a gente está numa encruzilhada, né, de qual futuro, porque um futuro que a gente escolher, ele acaba diminuindo as possibilidades do outro, né? Dos outros. Então, é uma escolha, uma encruzilhada mesmo, por isso a questão da mobilização é importante, imagino eu. Eu não sei se... Desculpe. Não, fala, por favor, professor. Não, a identificação de origem eu acho que é uma saída interessante, juntamente com a diversificação dos sistemas produtivos. E quando a gente fala de diversificação, a gente não quer dizer que vai ter 50, 10 produtos. Não, a gente tem que parar de ter um só, né? Então, nós temos que entender isso, a gente tem que diversificar. Isso que é o redesenho que nós falamos. É diversificar, porque aí ele vai se tornar mais flexível, mais resiliente. Então, quando o Fernando coloca ali, sim, nós temos que ter recursos para a pecuária familiar, para a agricultura familiar, e nós temos que fazer o nosso dever de casa também, que é pensar como que nós estamos fazendo o nosso sistema produtivo, e como eu posso diversificar um pouco mais. E, inclusive, conectando com o que o professor falou, nós vamos ter que pensar o nosso sistema, o que nós comemos, né? E aí a gente tem que começar dentro da nossa casa, o que nós comemos? Qual é a qualidade do que nós comemos, né? Então, eu acho que essa é uma boa saída. Uma questão importante que eu gostaria de comentar é que existe uma patrimonialização de alguns biomas e o bioma Pampa não é patrimonializado. Quando eu fiz um dia estava na direção do Instituto de Biologia, existe um projeto do Senado, especificamente do senador Paulo Paim, de que o bioma Pampa, tem o Cerrado também, seja patrimonializado. Ou seja, quando eu falei isso, tem um programa de rádio aqui em Pelotas, que a pessoa ficou sabendo e em seguida disse, mas como? Temos que acionar os nossos senadores contra esse projeto, não podemos permitir esse tipo de coisa. Ou seja, sem saber o que seria patrimonializar o bioma Pampa, ele já se colocava contrário. A patrimonialização do bioma Pampa é algo que também acho que temos que colocar aqui, é a proteção da nossa cultura, é isso, né? A questão do gaúcho, do chimarrão, do pala, de outras questões importantes que nós temos, culturais do bioma Pampa. Então, isso também é importante que nós possamos qualificar. Nas minhas idas aí para a região, belíssima região de Bagé, e volta o pessoal da Márcia, Vera, do grupo que faz a defesa de Palmas, eu visitei alguns locais e visitei uma que é o Rincão do Inferno.
uma região junto ao rio Camaquã indescritível, muito bonita, e por isso nem vou tentar descrever se é indescritível, mas ela é muito bonita. Então, vendo quilombolas, ou seja, e alguém falou questão de reforma agrária, não dá neste momento de nós não pensarmos em caminhar para um lado mais humanista de tudo, né? Existem pessoas boas ou más em todos os locais. Então, isso é óbvio. Mas nós temos que fazer uma qualificação do bioma Pampa através do trabalho. E as pessoas que estiverem disponíveis para trabalhar, que trabalhem, oferecendo-lhes condições de trabalho, especificamente como é o caso da reforma agrária. Eu dou aula para uma turma que são filhos de assentados da reforma agrária, aqui na Universidade Federal de Pelotas, e eles trabalham, é uma turma especial, que são financiados pelo programa de reforma agrária, não tiram lugar de ninguém na universidade, de ninguém. Eles têm lugar na universidade, mas não tiram, eles fazem um vestibular separado. E esse pessoal esses jovens têm uma visão muito interessante, uma visão muito real de tudo, né? E eu acho importantíssimo, eles têm uma cultura também que vem justamente pela questão de patrimonialização. Nós estamos organizando um livro, infelizmente com essa questão da pandemia, isso ficou meio flácido, vamos dizer assim, organizando um livro de atividades rurais. Mas não precisa ser questão que tem publicação em congresso, que tem publicação em revistas, não. São conhecimentos empíricos das suas regiões. E isso certamente vai construir um conhecimento maravilhoso, um chá, quando planta na lua cheia, planta aqui, acolá, em outra região, ou alhures. Então, a valorização das questões naturais do Pampa, como eu disse, culturais, e de patrimonialização dessa região também é algo que nós temos que estar muito atentos, né? Beneficiar aquilo que é de fato de um biocentrismo, valorizar a vida no campo, valorizar esse tipo de coisa. Acho que isso é uma questão importante também de ser pensado. Patrimonialização do bioma Pampa, ou seja, a sua questão cultural, e como colocou também mais cedo a colega, a questão de nós pensarmos um novo modelo alimentar. Se vocês começarem a prestar atenção e volto, o que tem de plástico em supermercado é algo revoltante, e procurem olhar, já não tem quase mais lugar, as comidas prontas que a gente compra, eu vou para a universidade, algumas vezes compro alguma comida, eu tenho ido à universidade, compro alguma pizza, alguma coisa assim, tudo transgênico. E transgênico... O professor, a gente não sabe o que é pior, o que está fora ou o que está dentro. E transgênico, Adriana, transgênico não é alimento. Porque tem vários trabalhos mostrando o quanto o alimento transgênico é agressivo ao organismo humano. Tá? Então, transgênico não é alimento, é commodity, é moeda do agronegócio. Nós estamos comendo dinheiro do agronegócio, moeda do agronegócio. É importante que a gente tenha essa percepção. Não sei se alguém mais quer fazer alguma colocação. Eu creio que foi um debate sensacional, bárbaro, aí, uma primeira ocasião. Talvez tenha que retomar em outras, talvez trazer outras pessoas que também dialoguem o Pampa, né? E ampliar cada vez mais essas redes aí, né? Eu não conhecia a professora Adriana, não conhecia o professor Alta, imagino que várias das pessoas que estão nos assistindo não conheciam vários de nós, e assim a gente vai também se conhecendo, né? Esse eu acho que um dos papéis fundamentais do Aqui a Já, que é essa ferramenta aí que tem revolucionado a realidade aí da fronteira em termos das esquerdas, né? Se conhecerem os progressismos, eu não sei como chamar, mas os pessoais, a pessoa que está mais à esquerda do espectro político, se conhecer aí, se solidarizar, são várias causas, né, que tem para debater, e Aqui a Já, com certeza, é uma ferramenta que veio para revolucionar isso aí. Eu não sei se alguém quer fazer mais uma colocação de finalização. Eu só queria finalizar conectando o que tu falasse da identificação de origem, que eu acho importante, da questão das oliveiras, da vitivinicultura, o que acontece, e conectando com o que o Fernando falou, né? E o que eu falei, que nós precisamos diversificar.
Essas culturas são, sim, magníficas, só que hoje elas não são para os pequenos, porque o custo de implantação é muito alto. Então, ele está com uma pessoa que não trabalha no campo, investiu, ou com um grande investidor. Então, ali seria uma estratégia de amarrar a diversificação e o apoio governamental, para que essas culturas pudessem adentrar sistemas mais diversificados, para a pequena, para a média, para os povos tradicionais, entendeu? Por que não eles? Professora... Não, e também a gente tem, né, nesse momento essencial, né, cada vez mais valorizar, né, a educação pública, a universidade pública, os institutos federais que fazem e que trouxeram para o debate, né, principalmente no Rio Grande do Sul nos últimos anos, porque assim, ó, olha só, Felipe, se tu fizesse graduação em Santa Maria, né, assim como eu, na UFSM, se não me engano, né, a gente tinha as universidades federais, era distante de Livramento, era só em Santa Maria, ou Rio Grande, Pelotas ou Porto Alegre. Então, hoje a gente tem institutos federais, por exemplo, em Livramento, a gente tem a Unipampa, a UERGS e o IFSU, né? Então, são instituições que fazem esse debate, assim, né, com a comunidade, fazendo atividades de ensino, de pesquisa e principalmente de extensão. Eu gosto muito de fazer extensão. Extensão ela é fundamental, porque tu dialoga, né? Quando tu vai para a comunidade, né? Tu sai da sala de aula, tu sai dos laboratórios, aí tu vai dialogar, vai conhecer quais são os problemas, quais são as demandas da comunidade, aonde tu está inserido, onde a tua instituição está inserida, conhecer os problemas e tentar, de alguma forma, né, contribuir, né, dialogar com essas pessoas. Então, nesse momento, a gente tem que defender cada vez mais essas instituições, né? Financiamento público para pesquisa, porque quem faz pesquisa, quem faz essas atividades no Brasil são as universidades públicas, os institutos federais, né? Então, é um momento crucial para a gente defender cada vez mais e, claro, né, no momento de pandemia, defender cada vez mais recursos para o SUS, né? Para combater, para a gente tentar, pelo menos, de minimizar, né, essa tragédia que a gente está passando. Eu faço a última colocação também, agradecer e dizer que eu me sinto um cidadão do mundo quando penso na tundra lá da Sibéria, que aquece e está derretendo a Groenlândia. Fico agradecido ao Sahel, que eu falei há pouco, ao deserto do Saara, que estão nutrindo aqui a floresta amazônica, né? Eu me sinto sul-americano pensando nessa floresta toda amazônica, me sinto brasileiro preocupado com o Pantanal, e quero dizer que eu me sinto um gaúcho e um pampiano muito feliz de estar vivendo num Brasil, e de novo quero salientar a questão importante, de forma muito amorosa, essa união com o pessoal do Uruguai, e também pensando que nós estamos unidos, a Argentina e Paraguai, formando um povo, um país pampiano que nos une e que nos pede auxílio. O ambiente, o meio ambiente, as pessoas, de forma geral, estão nos pedindo auxílio, e nós não podemos negar. O momento é de urbanização, e tudo que nós observamos a nível mundial, com alguns loucos no poder, não é, de grandes potências, parece que nos arrancam, né, ou nos avivam para essa questão de expressar um sentimento de humanização e de apoio ao próximo. Eu agradeço muito a minha parte essa oportunidade de ter colaborado minimamente com esse momento, e agradecer as pessoas que tiveram paciência, afinal estamos 1h53 aqui conversando. Eu agradeço de coração da minha parte. Eu acho que com esse quase soneto aí do professor Alten agora no final, aí, né, um poema para nós, aí, inspirador, acho que a gente pode já encerrar esse aqui já de hoje, aí, agradecendo muito a presença de todo mundo. Não deu para ler todos os comentários aqui, porque isso envolve também interromper muitas vezes a pessoa que está falando, fica um pouco difícil, falta um pouco de experiência também, mas eu acho que foi um bom debate. A gente agradece a presença de todo mundo e até uma próxima oportunidade. Aí, um bom fim de semana a todos. Bom fim de semana, tudo de bom. Aqui e já. Tchau, gente. Tudo bom. Prazer a todos. Prazer vê-los.